Você já teve aquela sensação inexplicável, como se algo dentro de você estivesse tentando falar, mas você não conseguia entender exatamente o quê? Um pressentimento, uma voz silenciosa, um empurrão suave da alma, algo que te diz, não, vá por aí, mesmo quando tudo parece estar no lugar. Ou que sussurra, essa é a escolha certa, mesmo que você não saiba explicar o motivo. Essa é a intuição. E Carl Jung acreditava que ela é uma das formas mais puras de sabedoria interior. Ela fala quando a lógica falha. Ela grita quando a mente racional está muda. Ela vê o que os olhos não enxergam. Mas, e se você estivesse ignorando sua intuição a vida inteira? E se sua alma estivesse sussurrando os caminhos certos e você estivesse constantemente virando para o lado oposto? E se aquela inquietação que você sente no peito não for ansiedade, mas a sua alma tentando te guiar? O que você faria se descobrisse que o seu inconsciente está sempre tentando te salvar e que você nunca parou para escutá-lo? Carl Jung nos ensinou que a intuição não é um dom místico dado a poucos. É uma função psicológica natural, que todos nós possuímos, mas com o passar dos anos, fomos treinados a ignorá-la. Fomos ensinados a confiar apenas no que pode ser medido, explicado, comprovado. A intuição não é lógica, ela não vem com justificativas nem com gráficos, ela apenas aparece, silenciosa, às vezes incômoda, quase sempre ignorada. Mas quem aprende a ouvi-la raramente se perde. Segundo Jung, a intuição é a capacidade de perceber padrões inconscientes, de captar informações além dos sentidos, de compreender o invisível. É como se o inconsciente estivesse constantemente vasculhando os arquivos ocultos da realidade, fazendo conexões que a mente consciente ainda não captou. E, de repente, como um raio que corta o céu, você sabe. Você simplesmente sabe. E não sabe explicar como. É por isso que muitas vezes, quando seguimos a intuição, sentimos paz. Mesmo sem explicações, mesmo sem garantias, porque de alguma forma sentimos que aquilo é verdadeiro. Jung dizia que o inconsciente sabe mais do que o consciente pode compreender. E a intuição é o meio pelo qual esse conhecimento mais profundo tenta emergir. Ignorá-la é como fechar os olhos enquanto a verdade tenta se revelar. Mas por que é tão difícil ouvir essa voz? Por que a maioria das pessoas desconfia da própria intuição? A resposta é simples: medo. Medo de errar. Medo de não ter garantias. Medo de parecer irracional. E, acima de tudo, medo de olhar para dentro. Porque ouvir a intuição é como abrir as portas do inconsciente e nem sempre estamos prontos para o que está lá. Jung acreditava que a jornada da individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, exige que aprendamos a ouvir essa voz interna. A intuição é como uma bússola que aponta para o nosso verdadeiro caminho, mesmo quando tudo à nossa volta tenta nos convencer do contrário. O problema é que estamos viciados em controle. Queremos ter certeza de tudo, planejar tudo, prever cada resultado. Mas a intuição não funciona assim. Ela pede entrega, pede confiança, pede coragem. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta controlar, menos você consegue ouvir. Porque a intuição não grita, ela sussurra. Ela se manifesta em sonhos, em sensações estranhas, em desconfortos sutis. Ela aparece em repetições que você não entende, em encontros que parecem coincidência demais para serem apenas acaso. Mas para captar esses sinais, você precisa estar atento, precisa estar presente, precisa desacelerar. A mente racional é barulhenta, cheia de julgamentos, regras, justificativas. Mas a intuição fala na linguagem do silêncio, e é por isso que muitos não a ouvem, porque nunca aprenderam a silenciar. Vivemos anestesiados, distraídos,
Saturados de informações, opiniões e expectativas. Estamos sempre para fora e a intuição mora dentro. Jung nos convida a mergulhar nesse mundo interno, a entrar em contato com os arquétipos, com os símbolos, com os sonhos, porque é através dessas manifestações que o inconsciente fala. E muitas vezes a intuição é apenas o inconsciente tentando nos alertar de algo que ainda não conseguimos ver conscientemente, algo que pode nos curar, algo que pode nos proteger, algo que pode nos transformar. Mas como afinal podemos ouvir essa voz? Como podemos nos reconectar com a intuição se passamos a vida inteira a ignorando? A primeira chave é a escuta. Não a escuta comum, mas uma escuta interior. Silencie o mundo por alguns minutos todos os dias. Afaste-se do barulho, da urgência, das distrações e apenas sinta. Não busque respostas imediatas, apenas observe o que emerge. Sensações, imagens, lembranças, intuições não aparecem sob pressão. Elas florescem na pausa. A segunda chave é prestar atenção aos sinais sutis, aquele aperto no estômago ao encontrar alguém, aquela euforia inexplicável ao pensar em um novo projeto, aquele sonho recorrente que insiste em voltar. Tudo isso são formas do inconsciente tentando se comunicar. Mas e se você não valoriza esses sinais? Se você os trata como bobagem, como coincidência, como coisa da sua cabeça, eles vão parar de aparecer. Ou melhor, você vai parar de notar. A terceira chave é confiar. E talvez essa seja a mais difícil de todas. Confiar naquilo que não pode ser explicado. Confiar em algo que parece ilógico. Confiar na sua própria alma. Carl Jung dizia que o inconsciente é sábio e que a alma sabe o caminho, mesmo quando a mente duvida. Mas para seguir esse caminho, você precisa coragem. Coragem para ser diferente, coragem para dizer não, coragem para mudar de rota, coragem para escutar. Porque muitas vezes a intuição vai te levar para lugares que ninguém ao seu redor entende. Vai te fazer tomar decisões que desafiam a lógica, a segurança, o certo. Mas, lá no fundo, você vai sentir que está no caminho certo. E isso basta. A alma não quer explicações, ela quer verdade. Outro ponto importante que Jung nos ensina é que a intuição está profundamente conectada com o nosso processo de individuação, que é o nosso caminho de realização pessoal e espiritual. Quanto mais nos conhecemos, mais a nossa intuição se fortalece. Quanto mais integramos nossas sombras, mais claros se tornam os sussurros da alma. Porque a intuição não nasce da ignorância, ela nasce da profundidade, da conexão com o inconsciente, da escuta verdadeira. Por isso, se você quer desenvolver sua intuição, mergulhe no autoconhecimento. Questione suas crenças, olhe para seus medos, escute seus sonhos, reflita sobre suas decisões, sinta, não corra tanto, porque a intuição não compete com a pressa. Ela floresce na calma, na atenção, na sensibilidade. Você já percebeu como as pessoas mais sábias são aquelas que confiam nos próprios instintos? Elas não precisam de muitas explicações. Elas apenas sabem e, curiosamente, estão quase sempre certas, porque elas aprenderam a confiar na própria alma. Aprenderam a ouvir o que não pode ser dito, a ver o que não pode ser visto, a sentir o que não pode ser explicado. Talvez você já tenha sentido isso também, aquela certeza silenciosa, aquela paz repentina, aquela sensação de que, apesar de tudo, você está exatamente onde deveria estar. Isso é a intuição. E ela está aí, dentro de você, sempre esteve. Mas talvez você tenha se esquecido de escutar. Carl Jung não via a intuição como um substituto da razão. Ele via como uma aliada, como uma ponte entre o inconsciente e o consciente, como um instrumento de autoconhecimento e de sabedoria interior.
e, acima de tudo, como uma bússola para a alma. Portanto, da próxima vez que sentir aquele frio na barriga, escute. Quando uma ideia surgir do nada, escute. Quando algo parecer errado, mesmo que tudo pareça certo, escute. Não fuja da sua intuição. Ela é a sua alma tentando te salvar de uma vida que não é sua, e ninguém pode viver a sua vida por você. Ouvir a intuição não é fácil, exige coragem, silêncio e verdade. Mas uma vez que você aprende, você nunca mais se perde, porque a alma sabe. Sempre soube, agora feche os olhos por um instante. Respire, silencie o barulho do mundo e pergunte-se, o que a minha alma está tentando me dizer hoje? Talvez a resposta venha como uma imagem, talvez como uma palavra, ou talvez como um simples sentimento de paz. Confie, a resposta que você procura já está dentro de você.